Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora em que você estiver vendo este vídeo. Eu sou a Débora Evelyn e hoje eu irei apresentar o seminário sobre reforma agrária no Brasil, uma luta sem futuro. A terra sempre foi motivo de grandes conflitos ao longo dos anos, e no Brasil não poderia ser diferente. Lá em 1530, a coroa portuguesa passa a prestar mais atenção no território brasileiro. Então, ela cria o sistema das capitanias hereditárias, onde a terra era destinada a quem possuía condição de produzir e pagar um sexto da produção à coroa portuguesa. Também é lá em 1530 que nós temos a criação da Lei de Seis Marias, que esteve em vigor até 1822. E com a independência do Brasil e a criação da Lei do Mais Forte, onde o poder econômico e político de uma classe predominava sobre a outra, ou seja, quanto mais poder político e econômico você tinha, mais regalias você tinha na sociedade, mais direito à terra você possuía. E em 1850, nós tivemos a criação do primeiro Código de Terras do Brasil, onde foi instaurada a primeira lei de terras, onde a terra passa a ser o gerador de lucros da economia de um país. A terra ela sempre foi um gerador de lucros, mas somente em 1850 que ela passou a ser regulamentada. E lá em 1950, nós tivemos o início dos debates sobre a distribuição da propriedade rural. Debate esse que foi construído acerca de muita violência. Em 1966, tivemos o lançamento do primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária no Brasil, mas ele nunca foi colocado em prática. E em 1970, nós tivemos a criação do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, que até hoje é responsável pela regularização acerca da reforma agrária. No Brasil, a terra é dividida em 4 segmentos, que são designados de estrutura fundiária, onde nós temos os minifúndios, que são as áreas com extensões menores que 100 hectares, utilizadas para a agricultura de subsistência familiar, onde 70% do que nós consumimos é produzido lá. Nós temos as empresas rurais, que são pequenas e grandes propriedades, que também são voltadas para a agroindústria, porém com uma produção em larga escala de matérias-primas e criação de gado. E essas empresas recebem aporte do governo, pois elas necessitam de manutenção e de mão de obra para funcionar. Nós também temos os latifúndios por dimensão, onde os espaços voltados para a agroindústria e a produção servem ao propósito do mercado de exportação, ou seja, o agronegócio. E nós também temos os latifúndios de exploração, que correspondem às terras improdutivas compradas para impulsionar a especulação imobiliária, que é quando você comprou uma terra com um valor baixo e espera aquela terra valorizar para vender com um valor mais alto do que você pagou. E essas terras são improdutivas. Mas, de fato, o que é a reforma agrária? Ela é o termo utilizado para a redistribuição fundiária ou da terra, e acontece quando há uma grande concentração de terras nas mãos de uma ou poucas pessoas, fazendo com que a terra não tenha seu valor social cumprido e acarretando na desigualdade social ao utilizarem a terra apenas como fonte de enriquecimento próprio, causando a formação dos grandes latifúndios. E a reforma agrária ela tem como objetivo uma distribuição fundiária justa para os pequenos agricultores e de baixa renda, ou seja, ela seria meio que uma reparação histórica devido a todos esses anos que a terra foi mal dividida e explorada para enriquecimento próprio. E os objetivos da reforma agrária são a produção de alimentos, promoção de emprego, renda e justiça social, diminuição do êxodo rural e o combate à fome e à miséria, entre outros. Aqui nós temos alguns dados do INCRA de 2020, onde nós temos 1.364.057 famílias assentadas desde o início do Programa Nacional da Reforma Agrária, em assentamentos criados ou reconhecidos pelo INCRA. E nós também temos 969.197 famílias que vivem atualmente em assentamentos criados ou reconhecidos, e 87.702.072 hectares de área dos assentamentos criados e reconhecidos, e 9.431 assentamentos criados e reconhecidos pelo INCRA.
Mas, gente, para que o programa de reforma agrária continue beneficiando mais e mais famílias com seus assentamentos, nós precisamos de uma política mais justa. E a política de assentamentos, a partir de desapropriações, teve início no governo Sarney e teve seus desdobramentos nas administrações de Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique, Lula e Dilma, mas diminuiu consideravelmente de ritmo no governo Temer. E o número de famílias brasileiras assentadas sofreu queda de mais de 85% nos últimos anos. De 26.335 famílias assentadas em 2015, caiu para 3,8 mil em 2020 e com a maior baixa em 2017, com apenas 1,2 mil famílias assentadas. E em 2005, foram 869 projetos de assentamentos. Já em 2016, não passaram de 28, o menor número desde 1995, de acordo com a agência do Senado. Aqui nós temos um gráfico com o número de famílias assentadas pela reforma agrária desde 1994 até 2018, e é possível ver o quanto cada presidente assentou em seus mandatos. Lá em 1995 até 1998, nós tivemos o primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, onde 288 mil famílias foram agraciadas. Lá em 1999 a 2002, nós tivemos o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, onde apenas 252,7 mil famílias foram agraciadas. De 2003 a 2006, nós tivemos o primeiro mandato do governo Lula, onde nós tivemos o aumento, onde 381,4 mil famílias foram agraciadas com assentamentos. E de 2007 a 2010, no segundo governo Lula, nós tivemos uma queda onde apenas 232,7 mil famílias foram assentadas. E o governo Dilma, de 2011 até início de 2016, onde fora seu impeachment, nós tivemos uma queda ainda maior, onde apenas 133,7 mil famílias foram assentadas. E logo após o impeachment da Dilma, em 2016 até 2018, nós tivemos o governo Temer, onde apenas 10,1 mil famílias conseguiram seus assentamentos. E no governo Bolsonaro, de 2019 a 2020, nós só tivemos 9,2 mil famílias assentadas. Ou seja, a cada governo que entra, menor é a distribuição de terras no Brasil. E para que o programa da reforma agrária atinja os seus objetivos, nós precisamos que o INCRA continue atuando na gestão do Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, continue atuando também na administração das terras públicas, na identificação e registro das terras destinadas a assentamentos e comunidades quilombolas e nas demarcações de terras. Porém, o governo atual passou o INCRA a ser subordinado ao Ministério da Agricultura e controlado pelos ruralistas, sobre o abrigo do qual está a Secretaria Especial de Assuntos Fundiários, que é chefiada pelo pecuarista e antigo adversário do MST, Naban Garcia. E atualmente o INCRA ele atua unicamente para entregar títulos de propriedades e assentados da reforma agrária e a posseiros que ocupam a terra da União, principalmente na Amazônia Legal. Ou seja, o INCRA sofreu um grande ataque e isso é uma grande derrota para o programa de reforma agrária. Aqui nós temos um gráfico acerca do orçamento para aquisição de terras. E em 2011, sobre o governo Dilma, nós tivemos 1,622 milhões destinados para a aquisição de terras. E em 2012, esse número deu uma caída para 1,19 milhões. E em 2013, caiu para 978 milhões. E em 2014, para 831 milhões. E em 2015, para 556 milhões. E em 2016, caiu para 398 milhões, onde também ocorreu o ano do impeachment do governo Dilma. E em 2017, já sobre o governo Temer, nós só tivemos 47 milhões destinados para a política de aquisição de terras. E em 2018, 29 milhões. E em 2019, já sobre o governo Bolsonaro, nós tivemos apenas 23 milhões. E em 2020, 12 milhões.
Bolsonaro sempre disse que faria uma política para o agronegócio. Tanto que, enquanto o Brasil é cobrado no exterior a reduzir o desmatamento na Amazônia, o governo Bolsonaro e a bancada ruralista pressionam pela aprovação de um projeto de lei, que seria a PL 510/2021, onde alteraria as regras atuais, o que possibilitaria que terras públicas desmatadas ilegalmente se tornem propriedade de quem as ocupou. Ou seja, uma reforma agrária inversa, né? Ao invés de você ter uma distribuição de terras justa, qualquer área que você desmatar que seja preservada, você estaria conseguindo a sua habitação regularizada. E em 30 de setembro de 2021, no evento da ONU, o Bolsonaro disse: "O Brasil é um dos países mais ricos em diversidade e riqueza ambiental. Somos o país que mais protege o mundo." Obviamente, uma mentira. E ainda em 30 de setembro de 2021, no evento da ONU, o Bolsonaro disse: "O governo terá tolerância zero para crimes ambientais." E ainda no evento da ONU, o Bolsonaro disse: "Qual país no mundo tem uma política de preservação como a nossa? Os senhores estão convidados a conhecer a Amazônia." Mesmo que ele faça muitas propagandas para os outros países, a gente sabe que no Brasil a realidade é bem diferente. E ainda, o campo brasileiro vive uma contradição, pois o país é o segundo maior exportador de alimentos do mundo, segundo a Organização Mundial do Comércio, a OMC, mas 3 em cada 4 domicílios estão passando fome. Segundo o levantamento da BBC, o percentual de insegurança alimentar no campo supera o das cidades. Quanto que nas cidades 55,7% das famílias passam fome, no campo, são 59,4% de famílias passando fome. E referente a esses dados, lá em 22 de setembro de 2020, o Bolsonaro disse: "No Brasil, apesar da crise mundial, a produção rural não parou. O homem no campo trabalhou como nunca e produziu, como sempre, alimentos para mais de 1 bilhão de pessoas. O Brasil contribuiu para que o mundo continuasse alimentado. Afinal de contas, do que adianta você alimentar o mundo como ele diz, enquanto a sua população morre de fome?" E em 30 de setembro, no evento da ONU, o Bolsonaro disse: "Brasil tem muita coisa cara, mas não falta nada." E em 3 de novembro de 2021, ele disse: "Parabéns a Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Nós alimentamos 1 em cada 5 bocas no mundo. O agronegócio vai muito bem." Sim, o agronegócio ele vai muito bem. Só que toda aquela terra que é destinada para o agronegócio, toda aquela terra que ela é desmatada, ela tem um custo. Para nós brasileiros, o custo está sendo muito alto. Basta vocês olharem os valores que são sempre publicados em sites como a BBC. Acerca de tudo que eu estudei referente à reforma agrária, eu decidi deixar uma enquete no meu Instagram, onde eu perguntei se as pessoas eram a favor ou contra a reforma agrária. E 67% se posicionaram a favor, e apenas 33% se posicionou contra. Também deixei uma caixinha para que eles pudessem deixar suas opiniões. E eu até fiquei surpresa, pois muitas pessoas se posicionaram a favor da reforma agrária. Então, sim, o povo ele quer uma reforma agrária. Mas será que hoje é possível ter uma reforma agrária no Brasil? Infelizmente, a reforma agrária no Brasil hoje, ela é uma luta sem futuro, pois com a política que nós temos, não conseguimos implantar nem melhorias ao básico, que é saúde e educação e uma segurança. Infelizmente, não tem como haver nem reforma agrária e nem melhorias ao povo enquanto nós não termos uma reforma política. Esse sim é uma prioridade, pois só com a reforma política será possível nós termos uma reforma agrária. Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui, e essas são as minhas referências.